Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, por vezes as pessoas precisam de apoio e o que recebem são conselhos. Ouvi esta frase há algumas semanas e ficou-me na cabeça, porque é verdade. Claro que todos precisamos de bons conselhos, mas, muito antes disso, o que mais precisamos é de apoio, de nos sentirmos compreendidos, de ver que a outra pessoa se coloca no nosso lugar. E só a partir dessa base é que um conselho, se realmente precisarmos dele, nos pode ajudar. Hoje, na primeira leitura da missa, vemos o exemplo disto. No início do livro de Samuel, aparece Ana, uma mulher angustiada por não ter filhos, em concreto por não ter filhos rapazes. Tu, que me estás a ouvir, talvez conheças algum casal que sofra pela mesma razão, ou pode ser que tu mesmo sofras por esse motivo. Ana passava por isso e, na altura, era muito mais difícil para uma mulher não ter filhos. Era como se Deus se tivesse esquecido dela, quase como se não existisse para o povo de Israel. Hoje uma mulher pode encontrar outras alternativas. A adoção, o recurso a tratamentos de fertilidade que respeitam a dignidade da sexualidade e do possível filho, ou mesmo encaminhar o desejo de maternidade para ajudar os outros, como aquela mulher que com o marido abriram uma creche para famílias desfavorecidas, sendo, de algum modo, mãe de todas as crianças que cuida. Mas, claro, no tempo da Ana, não havia tantas possibilidades como hoje. Então a Ana sofreu, lutou para encontrar um sentido para a sua vida e ainda assim não perdeu a fé. Ela sofreu e orou, e um dia fez uma peregrinação ao santuário onde se encontrava na altura a Arca da Aliança. Não era ainda o Templo de Jerusalém, era o santuário situado em Silo, a cerca de 40 quilómetros a norte de Jerusalém. O sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira à entrada do Templo do Senhor. Com a alma cheia de amargura, Ana orou ao Senhor, derramando muitas lágrimas, e fez o seguinte voto: Senhor do Universo, se vos dignardes olhar para a humilhação da vossa serva, se vos lembrardes de mim e não esquecerdes esta vossa serva, se lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor por toda a vida e a navalha não passará pela sua cabeça. Enquanto ela continuava a rezar diante do Senhor, Eli observou os movimentos dos seus lábios. Ana falava no seu coração, só mexia os lábios, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que estivesse embriagada e perguntou-lhe: Até quando estarás embriagada? Livra-te desse vinho. Ou, para dizer de forma menos educada, vai dormir e isso passa. Eli estava sentado no templo e nós diríamos que, em vez de rezar, estava a observar e a julgar as pessoas. Algo que, aliás, é bastante comum, não só nas igrejas, mas praticamente em todo o lado. Nas ruas, nos supermercados, nos transportes públicos, etc. Como é fácil julgar, como é fácil rotular. Felizmente, Ana foi humilde e não o mandou embora, o que poderia ter feito facilmente. Ana respondeu com muita paciência: Não, meu senhor, sou apenas uma infeliz. Não bebi vinho nem outra bebida que embriague, estava apenas a desabafar diante do Senhor. Que bonito! Muitas vezes o que precisamos é de desabafar contigo, Jesus. E continuou: Não tomes a tua serva por uma vadia, porque o excesso da minha dor e da minha aflição é que me fez falar até agora. Felizmente, Eli retificou. Percebeu o enorme erro que acabara de cometer e abençoou Ana, dizendo: Vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. E assim aconteceu. Ana concebeu um filho e chamou-lhe Samuel, que significa Deus ouve. Ana percebe que
Se durante muitos anos teve a impressão de que o Senhor não a ouvia, de que não se lembrava dela, agora percebe que o Senhor a ouvia, que se lembrava dela. Jesus, que grande lição para mim. Quantas vezes parece que não me ouves, que te esqueceste de mim, mas não é assim. A única coisa, Senhor, é que os teus planos não são os meus planos. Os teus tempos não são os meus. Os teus caminhos não são os meus. São sempre os melhores. Embora, durante algum tempo, às vezes durante anos, eu possa não gostar deles, possa ficar desapontado. Ana teve a impressão de que não estavas a ouvir, mas claro que estavas. Rezar, dizia alguém, é falar com Deus que sempre ouve e ouvir Deus que sempre fala. Esse é o grande apoio que tu nos dás, Senhor, e não simplesmente fazer o que pedimos. E Jesus, pode acontecer que na minha oração eu pense mais no que tu deves ouvir e diga, vamos lá ver se o Senhor realmente entendeu o que eu preciso. Às vezes penso mais no que tu devias ouvir do que eu devia ouvir. E faço um pouco como o Eli, que achava que sabia perfeitamente o que se estava a passar com aquela mulher antes mesmo de a ouvir. Alguém poderia dizer, sim, isso é muito bonito porque Ana recebeu o que desejava. E quando não se recebe e já não há volta a dar? Aí, Jesus, tenho de voltar para ti, para a tua oração dirigida ao Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E aprender a confiar no teu amor, mesmo que permita a morte. Porque, contigo, a morte já não é o fim. A ressurreição prevalece sempre. Jesus, eu gostaria de te ouvir mais. De te ouvir porque tu falas sempre comigo. Gostaria de estar em silêncio e ouvir, de te ouvir pelo menos 2 vezes mais do que falo contigo, já que tenho 2 ouvidos e uma boca, e cada vez que tiver a impressão de que não me estás a ouvir, vou esforçar-me por te ouvir mais. Cada vez que eu pense que te esqueceste de mim, aproximar-me-ei de ti para desabafar e principalmente para te ouvir. Estarei mais disponível para ti. Aprenderei a confiar mais em ti, mesmo que não me dês materialmente as coisas boas que te peço. Porque sei que me reservas sempre, para mim e para os que amo, o melhor, a verdadeira felicidade. Aprenderei de ti a dizer, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque sei que me amas, que cuidas de todos com amor sem limites. Eu ouço-te, Jesus, não só na minha oração, mas também ao longo do dia. Mas, claro, para te poder ouvir durante o dia, preciso de defender os momentos de oração. Preciso deste tempo em que não estou para mais ninguém além de ti, para nada além de ti. Antes de terminar, peço à minha e tua mãe que nos ajude a falar contigo e a ouvir-te. Tu que me estás a ouvir, que te uniste a mim para escutar Deus durante estes 10 minutos. Se costumas sair a correr para fazer outra coisa assim que os 10 minutos terminam, como se o mundo estivesse a acabar, animo-te a ficares mais alguns minutos a ouvir, porque Deus não pode falar contigo se não o ouvires. E agora, fico em silêncio para que cada um concretize o que Deus lhe sugeriu nestes minutos, para que cada um faça esse propósito de estar mais disponível, de saber desabafar, mas todos os dias saber ouvir aquelas coisas que tu, no fundo do nosso coração, nos dizes e assim podermos receber aqueles bens que tu tens preparado para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim.